Trama Terapia, vínculos que carregam histórias. Somos 4 terapeutas de casal conversando sobre os desafios, os cuidados e as transformações das relações. Olá, sejam muito bem-vindos à Trama Terapia, um podcast da nossa Trama. E nesse episódio, nós vamos falar um pouco a respeito da sexualidade nas relações de longo prazo. Esse foi a nossa última leitura no Clube do Livro, né, meninas? A gente leu Sexo no Cativeiro, onde a autora vai explorar bastante esse tema, né? Como é que a gente faz para manter acesa a chama, o desejo, o interesse sexual em uma relação pautada, muitas vezes, pela confiança, pela rotina, relacionamentos de longo prazo, onde a gente está o tempo inteiro lidando não só com a conquista e com a novidade, mas que a gente está lidando pelo contrário, né? A gente está lidando com a rotina, a gente está lidando com os problemas do dia a dia. Então, o grande desafio aí de manter essas duas pontas aí conversando, né? Funcionando. Ou seja, manter a segurança de uma relação onde a gente já está há algum tempo, mas ao mesmo tempo manter acesa também essa chama. Então, enfim, fica aqui o nosso convite para que vocês acompanhem com a gente essa conversa e eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam a respeito disso, como que foi até a leitura do livro mesmo, né, para vocês. Quais são os pontos que vocês acham importante a gente destacar aqui sobre esse tema? Apesar de ser da área, eu nunca tinha lido esse livro e eu amei bastante a leitura dele. Eu comentei com as meninas, né, que é algo que a gente já trabalha na clínica, já trabalha na prática, mas ela escreveu de uma forma, assim, que tem várias frases, assim, que você fala, nossa, que frase boa. Então, o livro é muito bom, eu super recomendo a leitura, assim, para pessoas que são casadas ou que estão em relacionamentos longos e têm essa dificuldade com a falta de libido, com o desejo, com a questão da monotonia, né, que vai se instaurando dentro dos relacionamentos, que é normal, mas que quando a gente olha para a sexualidade, isso muitas vezes acaba virando um sofrimento. Então, achei o livro muito legal, e acho que a Ana já foi falando um pouquinho, né, sobre, eu acho que o que mais o livro aborda é justamente isso, né, porque o sexo, a vivência sexual muitas vezes está ligado a essa novidade, entusiasmo. Só que dentro de um relacionamento longo é muito difícil preservar essa novidade, esse entusiasmo, porque, enfim, relacionamento longo, né? Então, acho que a autora, ela explora justamente isso, né? Da segurança e dessa questão da paixão, da novidade, dessa coisa da chama acesa. Então, como preservar e manter isso dentro de um relacionamento longo? E eu vejo, assim, que os casais, eles entram muito, muito, muito em sofrimento, como se isso não fosse normal, sabe? Como se isso fosse, assim, a gente tem um problema. Mas, na verdade, a nossa vida sexual, ela passa por ciclos, por fases, assim como os casais, né? O casal novo, o casal apaixonado, depois o casal que casa, o casal com filho, o casal envelhecendo, e a cada ciclo ele vai mudando, vai se adaptando, e a sexualidade, a vida sexual do casal funciona da mesma forma, e não necessariamente significa que eles têm um problema. Também não significa que eles precisam virar um marasmo eterno só porque já está num relacionamento longo. Mas o casal, ele precisa ser criativo ao longo dessa jornada do relacionamento para, enfim, para ver o que é possível para eles de manter a sexualidade, a intimidade e ser feliz no relacionamento, né? Porque para muito casal o sexo ele é muito importante. E aí, enfim, né? E muita gente, na verdade, chega achando que já vai para outra coisa, né? Mas estou pensando aqui que muita gente chega achando que sexo é o problema, mas na verdade o sexo às vezes ele é só a pontinha do iceberg, né? Tava comentando ontem com a Bru, né, Bru? A gente estava discutindo o caso e muitas vezes o sexo é só a pontinha do iceberg. O casal chega achando que aquele é o problema principal. Às vezes o casal precisa conversar de outras coisas, ver outras habilidades que não estão sendo
exercidas na relação, habilidades de comunicação, e usar dessas habilidades para falar do tema sexual, que muitas vezes é tão desafiador, né, falar sobre isso dentro do espaço do casal. Uhum. Sim, eu tô pensando aqui, Mari, eu fiquei muito pensando um pouco na coisa do desejo responsivo, né? Esse é um termo que surgiu para mim depois da formação em família, né? Em atendimento de casal e de família. Até então eu não tinha me deparado com ele, e eu acho que o livro traz muito isso. Que é isso da gente não esperar mais, dentro de uma relação de longo prazo, que esse desejo, essa paixão, ela seja espontânea, unicamente espontânea. Eu queria te ouvir, já que você é a nossa especialista aqui no assunto, né? Como é que é isso, né? Assim, como é que o casal, na tua visão e na visão de vocês, meninas, pode trabalhar esse desejo responsivo? O que é necessário, né? O que pode ser feito para que a gente possa cuidar disso? Deixa eu só explicar, né, conceitualmente, o que é desejo responsivo, e aí a gente troca um pouquinho sobre como fazer isso dentro do relacionamento. Na sexualidade, a gente tem o que a gente chama de desejo espontâneo e desejo responsivo. Em linhas gerais, o desejo espontâneo é que o nome diz, né? O desejo que vem mais espontaneamente e que geralmente se tem, também não é uma coisa assim fixa, porque a sexualidade é muito individual, não é sempre, não é uma caixinha que é igual para todo mundo. Mas geralmente ele existe no início de relacionamento, justamente nessa fase da paixão. A gente simplesmente tem um desejo, muitas vezes, esse desejo sexual. Nós, mulheres, muitas vezes temos esse desejo espontâneo no nosso período fértil, por exemplo, que a gente pensa mais em sexo, que a gente espontaneamente tem mais vontade de sexo. E aí, esse desejo responsivo, ele é um conceito criado no começo dos anos 2000, então é super novo. Na verdade, os estudos da sexualidade, eles são não são antigos, sabe? Assim, os primeiros estudos assim, científicos começaram na década de 50, depois na década de 60 a gente tem falando mais sobre a fisiologia da resposta sexual humana. Enfim, esse conceito ele surgiu por uma pesquisadora mulher no início dos anos 2000, que ela colocou, né, sobre o desejo responsivo. O que é o desejo responsivo? Que ele está mais... que a gente ouve muito falar nos relacionamentos longos. É que a pessoa, ela tem o desejo a partir de estímulos que são adequados para ela. Num contexto que tenha, né, que tenha uma segurança emocional, segurança afetiva, a gente também está falando de todo esse contexto, né? A partir desse todo o contexto de segurança emocional, afetiva, e a partir de estímulos que são adequados para cada pessoa, e cada pessoa vai pensar o que é um estímulo bom e adequado, assertivo, eu começo a ter desejo. Então, se para de ter aquela ideia que a vontade sexual vai vir do nada. Ela não vai vir do nada, ela vai vir a partir de algum estímulo. E muito casal sofre com isso, porque eles acham, mas no começo não era assim. Na verdade, o que eu falei até do desejo espontâneo, né, do sexo do início do relacionamento. Na verdade, até no início, porque a gente pensa para sair, a gente pensa que vai encontrar a pessoa, a gente escolhe a roupa que vai encontrar a pessoa. Tem tudo isso, então também não é também de toda forma espontâneo. Tem esses estímulos, né, que faz eu sentir esse desejo sexual, essa necessidade, né, de estar em contato íntimo com a pessoa sexualmente. Então, dentro de um relacionamento longo, a gente precisa entender que é normal, que é natural a gente ter desejo sexual depois desse contexto, né, enfim, emocional positivo, e a questão dos estímulos que são adequados, que não necessariamente também precisa vir do parceiro ou da parceira. Pode vir a partir de uma fantasia erótica que eu possa ter, de uma leitura erótica, de um podcast erótico, de um filme, ou de um toque, ou de um contexto que foi positivo, tipo, eu tive um dia super agradável, meu parceiro, a gente está super bem, e aí eu tenho mais espaço para pensar em sexo, né?
Então, essa é a diferença. Desejo espontâneo, desejo responsivo de formas gerais, mas também dá para a gente super problematizar. Última coisinha que eu vou falar também é que a gente precisa pensar também, também assim, não é... A gente precisa pensar no contexto desse relacionamento, porque é uma linha tênue, não pode cair no contexto de obrigação. Só porque começou, virou um estímulo bom, eu tenho que transar, porque daí a gente também coloca, especialmente essa mulher, numa situação de vulnerabilidade. Então, até nas consultas eu ajudo as mulheres a identificarem isso, sabe? De obrigação ou de ela tem o consentimento, né? Porque o desejo responsivo pode cair nesse lugar da falta de consentimento. Enfim, depois eu posso falar um pouquinho sobre isso, mas eu só queria diferenciar um pouco do que é esse desejo espontâneo e responsivo. Muito bom. Eu acho bacana trazer esses esclarecimentos, né? Porque é uma forma da gente adquirindo mesmo, né? Autoconhecimento sobre a nossa necessidade física, né? Corporal ali, mas também ter um autoconhecimento, um conhecimento sobre como que caminha, né? A relação e o quanto que isso vai exigindo ter uma comunicação não somente verbal, né? Quando a gente fala de sexual, quanto que o corpo também vai comunicando, né? Daquilo que a gente está atravessando dentro da relação, assim, essa permissão, esse reconhecimento de que a gente vai se transformando, né? As necessidades vão se transformando conforme o tempo passa, né? E trazer isso para o diálogo, né? Especialmente com o diálogo parceiro, a gente viu isso muito na leitura do livro, né? Ela colocava trechos, né, de diálogos mesmo de sessão, quanto que às vezes ir pelo primeiro do que eu sinto e depois para a relação facilitava para que alguns nós fossem desatados, né? Muito bom. Acho que esse conhecimento ele é importantíssimo mesmo. A gente é tão... Eu fico aqui pensando que socialmente a gente vai recebendo vários inputs, né? E acho que uma das coisas é essa fantasia de que a vida sexual do casal tem que ser super ativa e tem que ser... Porque se a tua vida não estiver extremamente ativa é porque a relação está com algum problema. Algumas coisas que a gente ouve também enquanto mulher, né? De que você tem que estar disposta a estar no mesmo ritmo do teu parceiro, porque se você não estiver no mesmo ritmo do teu parceiro, ele vai se interessar por outras pessoas. Isso também é uma coisa que a gente ouve bastante. E a gente entender que é natural que uma relação de longo prazo, de uma relação que a gente já está vivenciando uma outra fase, em que a gente vai ter que lidar com rotina, em que a gente vai ter que lidar com os problemas familiares, com a educação dos filhos. Acho que esse é um outro ponto também, né? Assim, a chegada dos filhos, o quanto que isso impacta também a vida sexual do casal. Então, a gente começar a entender que é natural que o desejo passe por uma transformação e que isso não significa o fim do relacionamento, eu acho que isso também abre espaço para a gente ser mais, como é que eu posso dizer? Para que a gente seja um pouco mais... se cobre menos, né? Para que a gente seja um pouco mais tranquilos ali com relação à fase que a gente está passando, para que a gente não crie fantasias de que o relacionamento não está bom por conta disso, que a gente possa abrir diálogo para que a gente possa conversar a respeito disso. Enfim, acho que é um tema super importante da gente debater e da gente trazer esses conceitos e naturalizar mesmo essa mudança no caminho do desejo dentro da relação, né? E se permitir ser criativo, né? Assim, de fato, que não é só pelo ato em si, né? Mas o quanto que a gente pode explorar, né? Nossa sexualidade, às vezes muitas vezes até de forma individual, né? Porque isso vai criando um mapeamento mesmo, né? De necessidade, de clareza. Uma coisa que eu achei muito legal, nossa, me veio uma sensação muito boa no trecho que eu li do livro, do quanto que, às vezes, a sexualidade, enfim, a relação sexual, ela é como se fosse a brincadeira do adulto, né? Porque a gente é criança e tem toda essa espontaneidade, ela estava fazendo uma correlação com a espontaneidade, né? De se permitir.
e a gente vai ficando mais enrijecido conforme os anos vão passando, e entender um momento sexual como uma brincadeira do adulto permite que a gente experimente, né? Enfim, todos os efeitos que uma brincadeira por si só pode proporcionar, né? Achei bacana fazer essa associação com essa liberdade, né? Que é tão invejável numa criança, né? Quando a gente visualiza uma criança. Essa liberdade, né? A tranquilidade para vivenciar o que precisa vivenciar, né? Eu fiquei pensando, e entra nisso também, quanto ela traz, né, que eu acho que é a ideia principal do livro, dessa condição do casal se perceber enquanto casal, mas também observar as individualidades, né, a importância da individualidade para a intimidade. Então, quanto, em alguns exemplos, ela traz, assim, que resgatar nesse espaço, no caso, né, terapêutico, a questão da individualidade, observar o que cada casal estava precisando enquanto individualidade, e aí eu acho que ela traz um equilíbrio que hoje a gente vê até, né, nas questões de redes sociais e tudo, nesse sentido de um pouco de individualismo, né, eu acho que no livro ela traz, e principalmente a gente colocando na questão da época, né, porque é um livro que não é atual, ele tem alguns anos já, eu acho que ela traz isso de forma equilibrada, esse olhar para o individual dentro do casal, né? Preservando a identidade de cada um, preservando os desejos de cada um, essa observação, e até mesmo isso que você trouxe, né, Bruda, da observação da sexualidade enquanto individual, mas também enquanto casal, né? Quanto isso é importante de exercitar, de observar, quanto alguns casais foram precisando no livro, né, de olhares assim para resgatar às vezes algumas coisas que aconteciam antes, né, e depois de passar por alguns ciclos, alguns movimentos, algumas coisas tinham mudado e naturalmente muda, né, num relacionamento longo. Então, quanto se vê em alguns momentos foi diferente para alguns desses casais, para resgatar mesmo isso. Então, entender esse momento atual, identificando os desejos do momento, né? Quanto também é importante atualizar quem sou eu nesse momento, qual é essa relação nesse momento, quem somos nós, né? O famoso se reapresentar, que a Ana fala bastante aqui, né? Enquanto se reapresentar enquanto casal para essa intimidade. Então, achei muito interessante quanto ela coloca essa importância da individualidade e não do individualismo, né? Mas olhando para essa relação. Eu fiquei assim pensando, porque muitas vezes o casal que tem problema sexual, dificuldades, ele precisa buscar ajuda, porque é um tema que as pessoas não falam nada, e dentro de um relacionamento longo, o livro ele traz muito isso, né, sobre que é importante preservar a individualidade para poder construir uma vida sexual saudável. Mas quando um casal tá junto, eles acreditam muitas vezes que eles têm que ser um só. E aí, o desejo individual do outro, o desejo sexual individual do outro, ele é muito distante, ele é muito diferente do meu. E aí, esse casal, quando eles têm muita dificuldade de entender essa individualidade sexual, esses desejos individuais sexuais, porque eles acreditam que eles precisam ser um só até no sexo. Então, precisa ter uma conversa. E por que eu falo da ajuda? Porque, como é um tema tabu, difícil, íntimo, cheio de várias crenças muito negativas e erradas, até informações erradas mesmo, esse casal ele vai sofrer demais, porque é isso, né, assim, essa individualidade sexual, né, nem esse nome, assim, estou inventando agora, mas essa individualidade sexual, porque tem a crença da relação, de que tem que ser um só, então fica muito difícil, e esse casal vai precisar ser muito genuíno, sincero, aberto ao diálogo, para poder, enfim, conversar sobre isso e alinhar, né? Uhum. Eu fico, essa coisa da individualidade é bem interessante, né? A gente ouve tanto quando a gente
A coisa do romantismo, né? A gente ouve tanto que fulano é a tampa da minha panela. Sabe essas frasezinhas assim, né? A metade da laranja. A metade da laranja, que é isso, a gente vai desenvolvendo, a gente vai crescendo com uma crença de que um relacionamento bom e saudável é aquele fusionado, é aquele em que a gente a gente só olha um para o outro, a gente só existe para atender as demandas do outro, que a gente se basta. Só que nisso, eu acho que o grande risco é da gente se perder mesmo dentro da relação e a gente deixar de, entre aspas, né, deixar de existir enquanto indivíduo. Então, quando eu penso nessa individualidade, eu estou pensando num certo distanciamento necessário para que eu continue vendo o outro como outro, né? Eu lembro uma vez, eu até comentei isso no Clube do Livro, acho que já comentei com vocês milhares de vezes, vocês já estão cansadas de me ouvir falar isso. Mas eu lembro de uma entrevista que eu dei uma vez, uma entrevista que a gente estava falando sobre ciúme na Rádio Globo, e tinha um psiquiatra comigo, e eu lembro da frase que ele usou, né? E ele falou assim: é importante que a gente veja o outro no palco da própria vida. E aquilo me marcou, porque eu acho que o distanciamento que eu estou querendo trazer aqui é esse, da gente conseguir estar junto, da gente conseguir ser casal, mas ainda assim ter espaço para eu olhar o outro, vivenciando a própria vida, tendo outros interesses, continuar vendo o outro ainda como um ser desejável. Porque quando a gente se fusiona, a gente vira uma coisa só, né? E como é que eu nutro desejo por alguém que não existe? Né? A gente nutre desejo por alguém que a gente enxerga um pouco distante da gente, né? Que a gente enxerga tendo uma vida, tendo interesses outros que vão além da gente. Então, acho que isso também é um fator importante que nutre o relacionamento, né? A gente permanecer fazendo uso do palco da nossa vida, né? E também que a gente consiga ver o outro no palco da própria vida, né? Tendo outros interesses para além do relacionamento, porque essa distância, eu penso que ela nutre o desejo. Não sei se vocês concordam comigo, né? Se vocês acham. Se pensarmos, é assim que nos apaixonamos, né? Não é fusionado. Então, esse admirar o outro é de longe no começo, né? Ele vai se fusionando, mas começa nesse olhar para o que o outro tem, para uma vida, para um movimento que é dele, né? E depois se torna a ideia, né, social mesmo, que atravessa a gente, né? Então, que atravessa a questão religiosa e outras questões, que é isso, né? De se tornar um. Mas tira muitas coisas, né? Especialmente para mulheres, assim. Tira muita possibilidade de viver, de fazer escolhas, né? De ter os próprios movimentos, de fazer as suas próprias coisas. Então, assim, é importante ter esse distanciamento com frequência, né? Esse olhar para o outro enquanto o outro. A gente sabe que a sociedade ainda valoriza esse né? Que descaracteriza um pouco o casal. Mas quanto é importante, eu acho que nos exemplos, principalmente do livro, dá para ver bastante esse olhar para a individualidade, quanto enriquece a relação também. Né? Nós costumamos muito colocar a discussões atuais, né, quanto à centralidade das relações no relacionamento afetivo, e discutimos bastante isso no Clube do Livro também, né, quanto há um olhar central para essa relação, mas que a vida também tem outros eixos, outros nichos, outras questões, outras relações, e que é importante de manter, de nutrir, de olhar, né, e quanto isso também reverbera na relação. No livro, tá? Tipo assim, no livro tem um monte de exemplo, mas só para a gente... É importante a individualidade, nutrir outras relações afetivas com amizades, com, né, outras, mas também cuidar, é que no livro tá claro, mas só para deixar claro aqui no pod, né, para também não ficar um individualismo excessivo, porque daí eu também fico muito só eu no centro da minha vida, e daí eu também posso cair no perigo de esquecer o outro, daí eu nunca vou desejar alguém
que está sempre em último plano, que nunca é uma prioridade para mim. Então, o casal buscar esse equilíbrio aí da individualidade e conjugalidade, né? Sim. Eu acho que o grande desafio dentro do casamento é justamente esse, assim, porque tem uma série de coisas que a gente já é meio que pré-determinado a fusionar, né? Então, gestão da casa, o dinheiro, tantas coisas que a gente já falou aqui, né? Que nos convoque o quanto que isso é bom, né? Também por isso que a gente busca, né, manter uma relação longa com alguém, para construir parte dessa segurança, dessa certa estabilidade. Mas o que eu acho que a proposta que é legal e interessante é trazer esse frescor para a sexualidade, né? O quanto que a gente pode se reinventar dentro dessa relação, só que o quanto que isso também demanda, né, uma energia, isso não, né, não interpretando como algo ruim, né, demandar energia, o quanto que carece de investimento, de sensibilidade, de cuidado para que isso sobreviva, né, com o passar dos anos. Esse equilíbrio aí que a gente vai buscando, e por isso que é tão relevante, né, conversar sobre, enfim, fazer essas trocas, especialmente dentro da nossa parceria, para acolher, né, para validar a diferença, se existir diferenças, e eu acho que isso é completamente natural, porque a gente tem uma vida antes do relacionamento, a gente tem expectativas, como a Mari bem colocou, né, a gente tem pontos de estimulação extremamente diferentes, o quanto que isso é muito relevante, né, de ser dito, e eu acredito que também isso vai sendo transformado com o passar do tempo, né, quando a gente está relação, a excitação, ela acontece num tempo muito mais breve, né? E, enfim, né, haja criatividade, né? Para a gente perpassar os anos aí, né? Acho que relacionamento dá trabalho, qualquer que seja ele, né, menina? Seja um relacionamento de amizade, seja um trabalho, seja um relacionamento afetivo, vai exigir esforço da gente, em alguma medida, né? E achei interessante isso que você trouxe, Mari, porque de fato acho que a busca aqui é de equilíbrio. Acho que sempre que a gente está falando de saúde, a gente vai, seja ela emocional, física, a gente está falando de equilíbrio. Eu sempre digo nos meus atendimentos que as pontas não são lugares bons para a gente estar, né? Assim, então, você trouxe uma diferenciação, Mari, que eu achei muito legal no nosso Clube do Livro. Acho que foi no Clube do Livro, não tenho certeza agora, mas eu lembro da gente ter falado sobre isso. Em que você trouxe a diferença entre individualidade e individualismo. E eu acho que esse é um ponto aqui que talvez seja interessante da gente colocar, né? A gente tem, enquanto terapeutas de casal, a gente trabalha aqui com três grandes modelos de relacionamento, né? Assim, então a gente tem aquele onde existem dois indivíduos, né? Cada um fazendo as suas coisas, e aí falta conjugalidade, falta troca, falta abertura de flexibilizar para entrar no mundo do outro. Eu acho que foi isso que a Mari quis dizer agora, de que esse também não é o caminho, não é para esse lugar que a gente quer caminhar. E a gente tem aquele relacionamento extremamente fusionado, em que os dois viram um, e quando dois viram um, alguém deixa de existir. E isso também não é legal, porque enquanto aqui a gente está falando que não existe um casal, tá cada um cuidando das suas coisas e não existe conjugalidade, aqui na fusão a gente também está falando muitas vezes de um abuso em alguma medida, porque alguém deixou de existir para formar aquele vínculo. E aí, onde está o equilíbrio? Onde é que está a saúde, né? É a gente ter, sim, espaço de conjugalidade, a gente ter troca. Eu estar aberta para entrar no teu mundo, você para entrar no meu. Então, poxa, a gente é diferente em muitos aspectos, tem algumas coisas que são importantes para você e eu vou te acompanhar, tem coisas que são importantes para mim e que você vai me acompanhar, mas preservando limites, né? Preservando desejos, interesses, né? Então, para além do meu relacionamento afetivo, eu tenho um trabalho, eu tenho uma carreira que também é importante para mim, eu tenho família, eu tenho amigos, e eu tenho um lugar muito preservado, que é o lugar dessa relação, né? Então, acho que esse é o equilíbrio perfeito, talvez seja utópico, mas esse é o lugar do equilíbrio aqui. Eu existo, você existe, e a gente se encontra
eu cedo, você cede, para que a gente consiga formar essa conjugalidade. Eu acho que não é utópico, não, Ana. Eu acho que ele é bem possível, assim. Eu acho que é um pouco do que a gente tenta fazer até na terapia de casal. E esse é um modelo geral também, mas às vezes, em algumas esferas da relação, é preciso ter, tipo assim, um aqui, o outro aqui. Então, sei lá, por exemplo, no hobby. Eu não preciso fazer tudo junto com aquela pessoa, não preciso ter a configuração conjugalidade, eu posso ter o meu e o outro, e ali a gente não se encontra. Mas a individualidade, ela pressupõe um cuidado com o outro, às vezes combinados. Agora, o não ser egoísta, né? Então, esse é o modelo geral, esse que a Ana trouxe, mas eu acho que, às vezes, em algumas esferas, cabe um pouco desses outros recortes também. Mas o casal vai precisar alinhar onde cabe, né? Onde é possível para eles. Isso. Acordos, combinados. Isso é muito importante, né? E aí a gente entra, como sempre, na pauta da comunicação. Quanto que a gente precisa conversar, o quanto que a gente precisa entender o que você está entendendo, o que eu estou entendendo do que cabe nessa relação, o que eu estou disposta a negociar, o que você está disposto a negociar. Então, os combinados, os nossos combinados, aquilo que funciona na nossa relação, eles precisam ser conversados, né? E eu não estou falando de conversas formais, pode ser que também, né? Que elas também aconteçam. Quando a gente fala, logo quando a gente fala de comunicação, muita gente associa as DRs, né? Então vai ficar chato, toda hora eu tenho que ficar falando disso, e aí fica chato mesmo. Mas não é sobre essa formalização, é sobre a gente estar ali constantemente aberto para discutir o que é possível, o que me incomoda, o que te incomoda, para que a gente possa se conhecer mesmo e conseguir ter respeito ali pelas necessidades do outro, né? Acho que é uma chamada para a construção de maturidade, né? Que a gente vai fazendo sozinho, mas também vai buscando ter acesso a isso na relação, né? Uma coisa que eu escuto, que às vezes me corta o coração, assim, eu vou tentando manejar um pouco, nossa, mas a gente está tanto tempo junto e ainda assim eu preciso dizer, ainda assim, né, já tivemos relações e, poxa, não aprendeu, né, não sabe, né, e o quanto que chega a ser quase que infantil, assim, a gente pressupor que o outro realmente tem que ter um mapa ali nosso, e, enfim, lidar bem com isso, né? Assim, não ter queixas, não ter necessidades, interesses diferentes. Então, é uma convocação, uma exigência de construir maturidade, né? De entender que isso, às vezes, não está tão claro, não está tão óbvio, às vezes precisa reformular, como a Ana colocou aqui, né? Combinar, fazer acordos. Porque a gente, enquanto ser humano, a gente é extremamente complexo, a gente é uma metamorfose ambulante, né? A gente vai, enfim, expandindo na vida e vai tendo. Isso também eu acredito que é uma coisa muito comum, né? Na medida que os anos vão passando, a gente vai e fala, nossa, isso daqui existe, né? Deixa eu experimentar, deixa eu ver como é que funciona. Então, a gente vai ampliando, né, nosso campo, e o quanto que é bacana estar disponível para ouvir, para reformular, né, para que esse objetivo maior seja atendido para os dois, né. Tô pensando isso, assim, os casais, eles sofrem muito, assim, nossa, a gente tá falando, né, sobre essa reformulação ao longo do tempo, essa coisa que não tem um mapa, precisa ir acessando e perguntando, que os casais acham que a vida sexual, ela tá pronta, tipo assim, ela se forjou naquele e ela vai ser aquilo, e não vai. Acho que vocês estão falando que eu tô pensando na minha própria vida sexual. Porque, tipo assim, cara, o que eu fazia no início do relacionamento com o Paulo não é mais o mesmo que eu faço, assim, novas áreas a gente vai descobrindo, novas práticas a gente vai descobrindo, novas áreas erógenas, sensíveis, e aí muda, e pode ser que daqui a um ano isso nem faça mais sentido, a gente nem lembre mais que a gente fazia isso, e pense de uma outra forma. Tem uma coisa que me marcou muito do livro, foi aquela parte em que ela fala da maternidade, da sexualidade e maternidade, que ela traz, né, que
ali ela falou da mãe, né? Mas que tinha toda essa coisa da carícia, do afeto na parceria, no parceiro, e aí depois que o bebê nasce, a intimidade física vai para o bebê, né? Não todas as mulheres, não sempre, né? Ali no exemplo do recorte do livro, mas o cheirinho que dá, o denguinho que faz, a vontade de estar junto, de estar perto, a coisa física. E aí a relação, ela fica assim, completamente de escanteio, e que é normal, é natural isso se acontecer por um determinado tempo, né? E ficar mesmo, mas o quanto tempo isso fica, a intensidade que isso fica, e aí, claro, não indo para um termo, deixa eu ver como eu posso me expressar, mas é como se a sua sexualidade, entre aspas, sua libido ficasse toda voltada ali para a maternidade, para a infância, não no sentido negativo, né, assim, não no sentido erótico, né, e aí esse casal, por um tempo, ele fica, esse erotismo no casal fica abandonado, o que é natural, normal, inclusive até por questões hormonais, mudança do ciclo de vida, mas depois de um tempo, vem a criatividade, vem o casal se alinhando para poder, não vai ser a mesma coisa de antes, porque não é mais como antes, mas a partir daquele novo momento, eles vão precisar refazer, né, a vida sexual deles, e é bem utópico acreditar que vai ser como era antes, vai ser acionado novas fantasias, novo erotismo, novas... A mulher, por exemplo, ela fica... eu sempre vejo isso nos atendimentos. Depois que a mulher vira mãe, o seio tem uma outra representação, e aí é um lugar que ela quase que não quer que o marido toque. É assim, vamos supor, era um lugar, uma zona erógena, e ali, no começo da maternidade, eu vejo que as mulheres, às vezes, demoram anos, às vezes uns 5 anos, para que esse lugar seja uma zona erógena novamente, porque o seio que antes tinha esse lugar, agora ele passa a ser um lugar, entre aspas, sagrado, um lugar dela e do bebê, dessa conexão com o bebê. E aí, em algum momento, essa mulher ela vai precisar lembrar que esse corpo é dela, né, e não só do bebê, e se possível, reconstruir isso, construir novamente, né, não reconstruir na sexualidade dentro do relacionamento. Mas me chamou muita atenção essa parte do livro, assim, eu achei bem interessante. Eu achei interessante o quanto que isso representa também a intimidade que está sendo criada, né? Quanto que o corpo representa essa conexão da mãe e bebê, mas também mulher e parceiro, né? Ali, o quanto que o contato físico é uma porta de construção de intimidade, né? A gente só, teoricamente, né, também fazendo um recorte, vai entregando o nosso corpo para que a gente vai sentindo segurança, confiança ali, então é bacana essa associação que ela fez mesmo, né? Eu falei, nossa, realmente me deu uma lembrança, assim, eu falei, cara, que delícia que era, uma coisa sublime, assim, e que traduzir, né, era quase que inexplicável, assim, é realmente uma sensação muito gostosa, né? Até um adendo, assim, nossa, eu falei isso para algumas pessoas só, mas enfim, vou trazer porque eu acho que é relevante, porque eu acho que é uma vivência de muitas mulheres também. No meu parto, eu me preparei muito, né, dentro do que foi possível, e eu tive um parto natural, e eu tive uma sensação prazerosa, assim, quase que erótica no parto. Gente, que loucura! E às vezes as pessoas perguntam assim, nossa, você não sentiu dor? Eu senti dor na contração, mas na hora, né, de expulsão ali, foi uma sensação erótica que eu tive, assim, e eu acho que isso tem tudo a ver com a questão também hormonal, da ocitocina, né, ali, enfim. Essa lembrança que tem no meu parto, eu acho maravilhosa. Falei, nossa, se fosse para parir desse jeito de novo, eu faria. Ai, que legal, eu adorei seu relato. Sabe por quê? Porque tem muitas mulheres, eu já vi isso, já ouvi falar, e também realmente tem a ver com questões hormonais. E eu acho muito legal você trazer isso, Bru, porque como a maternidade está ligada a algo sagrado, aí a sexualidade está ali no profano.
Então, é um conflito. Como assim eu estou vivendo algo sagrado, socialmente, né, construído como esse lugar sagrado, e eu vou viver algo profano? E eu achei tão legal você trazer, porque muitas mulheres, de fato, podem passar por isso, mas podem ter sofrimento. E aí tem uma pesquisadora no Rio de Janeiro, ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela pesquisa sobre a excitação durante a amamentação. Ela já tem vários artigos publicados, tem muita mulher que tem excitação durante a amamentação, porque de fato é uma zona muito sensível, muito erógena. E aí essa mulher, ela entra em conflito, ela sofre porque, como assim eu tô amamentando o meu bebê e eu tô ficando com excitação, tô ficando excitada. Mas é uma coisa, assim, fisiológica, tá estimulando, né? Tá estimulando. Então, enfim, eu acho que deve ser um conflito bem grande, deve trazer, assim, uma série de... Você teve essa visão de foi positivo, né? Que legal, que gostoso, mas tem muitas mulheres que podem entrar em sofrimento. Então, eu acho bem legal esse relato para a gente até trazer que, ó, isso pode acontecer, né? E entender que isso pode acontecer, né? Que seria natural que pode ser natural que aconteça, né? Uhum. Muito bom. A minha experiência foi diferente da Bruna. Eu tive um parto cesárea, eu tive pré-eclâmpsia, então não tive o parto normal. Então é interessante ouvir o teu relato, Bru, porque eu não senti as dores, mas eu também não senti essa outra sensação, né? E acho até interessante poder acrescentar isso até para trazer essa diferença da forma de vivenciar, né? Você vivenciou de um jeito, eu vivenciei de uma outra forma, enfim. E eu fiquei pensando muito na questão da construção, da subjetividade mesmo, né? Quando o bebê nasce, a mãe, e aí agora eu vou trazer de um ponto de vista psicanalítico mesmo, né? Do ponto de vista psicanalítico, a mãe e o bebê, eles se fusionam. Então, pelo menos por aqueles 6 primeiros meses, a mãe é como se ela emprestasse a subjetividade dela para construir a subjetividade do bebê. Então, fica ali, de certa forma, indisponível para essa questão sexual. E o quanto que é importante a gente falar sobre isso, até para que o parceiro, a parceira, enfim, consiga entender esse momento, não como uma recusa ao parceiro, da parceria, mas como algo que faz parte do processo, né? Eu tô com um bebê que depende de mim fisicamente e também emocionalmente. Então, essa fusão não é uma recusa ao parceiro, não é uma recusa à parceira, mas é uma necessidade ali de construção, inclusive de construção de subjetividade do bebê, né? Enfim, psicológico. Acho que também, acho que é importante, né, Ana, colocar que também não é regra. Então, assim, essa questão da culpa, ela muitas vezes entra em todo esse processo, né, como a Mariana falou, assim, da excitação por amamentação, da excitação no parto, que pode acontecer, né, não é sempre no parto normal, que tem outras vivências, e dessa questão do tempo para retornar a atividade sexual, né? Porque tem mulheres que têm muita excitação um pouco depois, mesmo enquanto ainda não é recomendado ter atividade sexual, né? E às vezes vão até também entrando nesse lugar de culpa, né? De, ai, mas tô voltada para uma outra atividade, será que era para estar nesse... Porque tem a frase, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, muito, muito atravessada por essas questões sociais, né? E do que deveria ser, do que é esperado a partir dessa questão, né, do maternar, do voltar para a relação. Então, é esperado voltar para essa relação e ter atividades, né? Acho que a Mar pode trazer isso, assim, que alguns casais vão se aproximando por outras formas, né, nesse período que não é recomendado ter atividade sexual, mas para voltar à intimidade. Quanto não é regra, né, essas questões, assim, para que a gente não entre no lugar de, eu estou voltando, eu tenho interesse pelo meu parceiro, assim como na gestação, né, muitas mulheres trazem
Algumas mulheres trazem a negação total, né, de relação sexual, por diversas questões, inclusive também de culpa, de uma mudança da parceria também, por ver esse corpo se transformar, por ver esse corpo diferente, e não visualmente, mas muitas vezes também nesse simbólico, né, de estar carregando uma criança. Tem medo de machucar o bebê também. Sim. Então, não nesse sentido físico, mas nesse sentido simbólico, né? Então, para a gente observar, porque a sexualidade é complexa mesmo, né? E nesses atravessamentos, especificamente desse momento do ciclo, né? Acho que intensifica muito mais, assim, essas complexidades. Então, para a gente pensar aí. Eu falei de medo de machucar o bebê, mas, gente, não machuca, tá? Tipo assim, é só o medo que as mulheres têm, mas não machuca. E homens também, né? Homens também. Eu tô aqui pensando, gente, porque toda vez que a gente fala, a gente faz um parênteses, né? Tipo, mas não é sempre. A gente tem um maior cuidado de falar, mas pode. Não é regra. Não é regra, porque aqui a gente tá falando com um público que a gente nem sabe quem tá ouvindo, não é uma coisa individual, não é uma consulta, então... Até o livro, eu falei para as meninas, eu falei, gente, esse livro, ele tá falando para um público muito específico, porque, assim, vai falar de desejo responsivo, vai falar de desejo numa situação de vulnerabilidade, num relacionamento que tem violência, então, assim, o nosso a gente fica abrindo esses vários parênteses, porque nós somos cuidadosas, né, assim, nós temos esse cuidado, esse olhar amplo, sistêmico, mas eu estou aqui pensando assim, a gente sempre tem os parênteses para colocar, porque a gente... porque cada pessoa, a partir do que a gente está falando aqui, refletindo, vai precisar pensar na própria realidade, o que serve para cada um, né? Nem tudo convém, né? Então, a gente está falando linhas gerais. Exato. Eu sempre digo que quando a gente está falando de comportamento humano, a gente não pode tratar nada no atacado, né? A gente sempre tem que tomar muito cuidado, porque são muitas as realidades. Não é fácil, né? Assim, ser humano é ser complexo. Então, é isso. Acho que é um cuidado mesmo da gente dizer, olha, pode ser assim, mas também pode ser assado, né? Você pode ter um prazer imenso com o teu parto, como você pode precisar fazer uma cesárea. E isso tá tudo bem também, né? Tipo, você pode ter desejo sexual pós-gestação, como você pode ficar completamente fusionada com o teu bebê. Isso também é normal. Né? Você pode sair ilesa sem passar por uma depressão pós-parto, como você pode passar por uma. E também faz parte. Então, assim, não tem certo e errado, né? Não. Cada caso é um caso. Posso falar uma última coisa que me chamou a atenção no livro? Assim, eu sou animada com esse assunto, né? Mas eu sei que a gente já está encaminhando para o fim. E a gente vai falar outras vezes também. Mas uma coisa que me chamou muita atenção e que eu vejo muito, vocês com certeza veem também, é que o livro ele traz o quanto o homem aprende a falar pelo corpo. E aí ele aprende a se expressar as emoções, expressar afetividade e intimidade pelo corpo, e a mulher pela fala. Então, a mulher, muitas vezes, a linguagem dela é bem heteronormativa, né? A mulher, muitas vezes, tem essa sabedoria da fala. E paralelo a isso, ela sempre foi podada para não viver uma sexualidade, né? Assim, uma vida sexual com liberdade. Então, e aí esse casal, ele se encontra. E aí esse casal, tipo assim, um homem que foi super educado para ser um ser sexual e que é normalizado, e a mulher podada sexualmente a vida toda, e esse casal se encontra. E aí esse parceiro deseja que essa mulher seja, tipo assim, uma pessoa super sexual. E aí, calma, você que é a pessoa que cobra que isso não aconteça do nada, quando vocês casam, você quer que essa mulher seja super erótica. Tem mulheres que são, tem muitas mulheres que são, tem muitas mulheres que têm a libido muito alta, inclusive muitas mulheres entram em sofrimento porque tem libido alta, porque acham que tem algo de errado com elas, mas a maior parte das mulheres, por tudo aquilo que a gente já falou de recorte de gênero, de sobrecarga, e como a sexualidade é construída, tem menos libido.
E aí esse é o casal que se encontra, e daí como que eles fazem para alinhar tudo isso, né? Mas eu fiquei pensando muitas vezes o quanto, no livro ela trouxe, eu nunca tinha pensado isso, assim, que a linguagem do homem é pelo corpo. Claro, eu já tinha pensado isso. O que eu não tinha pensado é o que a gente coloca essa linguagem como errada também. Como não tá certa, a gente, eu só penso em sexo. Realmente, isso acontece. Não é legal? Não é legal. Mas, às vezes, é a expressão que ele sabe naquele momento. Daí esse casal vai precisar, assim... Aí tem que ter bastante sabedoria, né? Porque, assim, também... É bem problemático, mas eu achei isso bem interessante de trazer, sabe? É uma coisa que eu nunca tinha pensado. De quanto a gente coloca isso também num lugar muito ruim, muito negativo, quando, na verdade, nos foi colocado isso. A gente foi podada nesse sentido, e por isso que para a gente é tão difícil aceitar que isso seja saudável e normal, né? Enfim, eu não queria deixar de falar isso nesse pod, porque isso para mim ficou bem forte. Acho que é legal, né, Mar? A gente pensando como vai sendo possível trazer a partir dessa identificação, né, que é social, de trazer o homem mais também para a palavra, né, para conseguir comunicar cada vez mais o que sente, em palavras também, trazer isso que a gente já é um pouco mais exercitada, e a mulher também um pouco mais para essa questão do corpo, né, que nós trouxemos até essa reflexão no grupo, assim, não só sexual, mas quanto a gente às vezes se trava enquanto corpo para outras ações, para atividades, né, então quanto é importante a gente poder olhar e às vezes trazer os casais aqui enquanto terapeutas, a gente pensar nesse equilíbrio de tanto estimular mais essas questões em cada um, né? No casal. Acho que a gente vai encaminhando para o final, né? A gente já está aqui há quase 50 minutos, ou mais de 50 minutos. Acho que tem alguns pontos que são importantes, né, da gente destacar, e eu acho que se eu tivesse que destacar um ponto que eu entendo aqui super importante, é naturalizar a mudança, né, na relação ao longo do tempo, a mudança na forma como o desejo acontece. Então, às vezes, a gente fica numa expectativa muito grande de que o desejo continue como lá no início, onde a gente estava se descobrindo, só que essa relação vai se transformando ao longo do tempo e isso não precisa ser um problema. E aí, um outro ponto que eu queria destacar foi algo que a Mari trouxe, da importância de buscar ajuda também, né? Então, se tiver difícil, se sozinhos vocês não estiverem conseguindo, busquem ajuda, né? Tem muitos profissionais bons, como a Mari, por exemplo, como, né, nós, como terapeutas de casal, que podem auxiliar aí nesse processo e ajudá-los a construir um jeito de se relacionar mais saudável com essas mudanças. Então, não hesitem em pedir ajuda, não é um problema deste casal ou daquele casal, é algo que acontece nas relações, porque as relações se transformam, né? Enfim, então quero agradecer quem esteve aqui. Vocês querem falar alguma coisa nesse fechamento? Querem trazer algum ponto? Não. Gente vai falar, eu vou falar disso muitas vezes, com certeza. Com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui e até o nosso próximo episódio. Obrigada, um beijo. Um beijo. Até. Tchau, tchau.